Olá, sejam todas muito bem-vindas ao programa Pronta para Amar. Aqui eu ensino mulheres a viver um relacionamento saudável e feliz. Eu sou Karina Chiarato e o tema de hoje é: Minha família não apoia meu relacionamento amoroso. O que é esse apoio da família no relacionamento amoroso? É o sim da família, é o consentimento da família, é a aprovação. Portanto, quando eu não tenho esse sim, esse consentimento e aprovação da minha família para o meu relacionamento, isso vai gerar um impacto na minha relação. E é o que nós vamos tratar disso hoje, passando teorias e práticas e trazendo ainda exemplos. E por que é tão importante falar sobre essa aprovação, sobre esse sim, sobre esse consentimento, sobre esse apoio da família na nossa relação? É porque aqui nós observamos sistemicamente a verdadeira atuação da consciência coletiva. Nossa, é complexo? Muito, e é muito desafiante. Por quê? Porque ser boazinha, fazer tudo, exatamente tudo, o que o meu sistema quer que eu faça, é o que eu quero ser, é o que eu quero fazer. E se eu faço algo diferente, eu me sinto culpada, eu me sinto desvitalizada, eu me sinto excluída, eu me sinto não pertencente. Portanto, então, agora eu vou explicar para vocês como que isso atua inconscientemente dentro do seu relacionamento. Eu tenho aqui todo o meu sistema familiar e ele me traz o quê? A segurança que eu preciso para ser quem eu sou. Se eu não tenho esse apoio e esse suporte, eu tenho a segurança para seguir a minha vida? Não, isso resta prejudicado dentro de mim. Se eu não tenho esse suporte da minha família biológica, se eu não tenho esse suporte que eu tanto preciso, isso vai ficar danificado. De alguma maneira, eu não tenho a força necessária para seguir em frente. E ainda eu quero trazer para você uma situação muito complexa e que isso acontece muito nos relacionamentos. A primeira coisa que nós observamos é que quando acontece isso no sistema familiar da mulher, qual é a primeira coisa que ela faz? Ela se sente insegura e ela começa a se afastar do parceiro. O parceiro, em contrapartida, começa a observar esses tipos de comportamento de não aceitação e dentro dele ele se sente julgado. Esse sistema coletivo, ele atua diretamente nessa mulher e nesse homem, causando dentro deles verdadeiros rompimentos com a força da vida. Eles não têm a força para seguir em frente com o relacionamento deles. Eu quero que vocês observem muito que é o que acontece com muitas mulheres, mas muitas mulheres, e que isso acontece de uma maneira tão sutil que a gente às vezes passa despercebida. Mas essa situação, ela é muito importante e tem um significado muito, muito intenso para elas. Por quê? Porque se elas não conseguem se sentir pertencente ao sistema familiar delas, elas não se sentem no direito de viver a vida. E esse apoio familiar, e eu quero ressaltar esse impacto desse apoio familiar que é muito grande, que ele vai além de tudo isso. Se ela não se sente no direito de viver um relacionamento saudável e feliz, o que ela está carregando? A desaprovação. E qual é a diferença da desaprovação e desse apoio familiar? A falta de apoio familiar e a desaprovação, elas estão muito próximas, mas quando sai de uma situação de falta de apoio para desaprovar, aí ainda existe uma outra questão que implica muito mais, que é a energia da proibição. Essa energia da proibição,
é como se você tirasse o direito de escolha da pessoa. É como se você tirasse dela o direito dela ser ela mesma. Portanto, ela vai se vinculando a uma série de questões muito desafiantes dentro do relacionamento e ela nem sabe por onde começar. Se você está passando por isso, se você não tem o apoio da sua família e mais ainda, se você carrega a desaprovação familiar, o que isso vai gerar dentro de você? Além da insegurança que eu já trouxe para vocês, é algo de impedimento. Não posso, não consigo, não vou seguir com esse relacionamento. Portanto, alguns casos de situações que estão chegando ao fim do casamento, situações muito dolorosas que eu vou trazer aqui para vocês, de consequências absurdas, que a gente fala, meu Deus, como que isso acontece dentro de um relacionamento por falta de apoio e desaprovação familiar? Sim, isso acontece e eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Agora, se isso está afetando você, qual o maior benefício que saber ter esse conhecimento vai gerar em você? Você gera a possibilidade de liberdade de escolha. Você gera em você a segurança para você viver o seu relacionamento do jeito que ele é. E se nesse primeiro momento ainda eu não consigo ter esse apoio familiar, Karina, eu já tentei de tudo, já mostrei que o meu parceiro é legal, que é bacana, é isso, é aquilo, mas eles não gostam dele, eles não aceitam, nós pertencemos a núcleos familiares distintos, nós pertencemos a classes sociais distintas, minha família efetivamente não aceita. Geralmente, quando isso acontece, carregamos, como eu disse um pouquinho atrás, muitas situações que implicam nessas nossas relações. E o peso dessa desaprovação da relação torna-se evidente e fica aparente em determinados momentos da nossa vida. E eu quero trazer aqui para vocês algumas situações de estudos que eu experimentei na prática. Além de estudar isso na teoria, eu pude observar na prática algumas situações. Um dos exemplos que eu quero trazer aqui dessas situações que acontecem é dificuldade para engravidar. Então, algumas pessoas me procuram dizendo assim, Karina, eu estou com dificuldade para engravidar. Então, na hora que vai fazer a anamnese, na hora que eu vou fazer uma análise de algumas situações que estão acontecendo com essa pessoa, a gente já começa a observar qual é esse nível de aprovação e rejeição familiar para aquele relacionamento. Ah, mas a minha família super me apoia, me aprova, ok, meu parceiro. Então, a gente descarta essa situação. Mas, em alguns, e vou dizer mais, na maioria dos casos, tem uma questão aí de desaprovação, de rejeição dentro do sistema que aquela mulher está vivenciando, ela está fazendo o papel dentro do sistema onde ela não consegue ser ela mesma, ela não consegue experimentar o próprio relacionamento. Portanto, prestem bem atenção, o apoio familiar, ele acontece desde o primeiro momento de uma gestação. Nós apoiamos os nossos filhos e, antes disso, fomos apoiados por nossos pais. Quando pequenos, desde a nossa gestação, a gente vem sendo gerado e apoiado por esses pais para viver o quê? A nossa vida. Só que se não recebemos esse apoio no relacionamento, a vida de casal torna-se desafiante. Além da dificuldade de engravidar, que é algo que
Muitas mulheres chegam até mim falando: ai, meu relacionamento está muito desafiante e agora, assim, com essa dificuldade de engravidar, está ficando mais pesado ainda. Olhem para essa questão, verifique se o seu pai, se a sua mãe, se a sua família como um todo aprova o seu parceiro e ainda a família do parceiro. Porque não basta você apenas aprovar o parceiro como dizendo assim: nossa, ele é muito bacana, mas a família dele toda não presta. Na hora de trabalhar com essa energia para uma gestação, não tem o vínculo suficiente para manter a vida. Então, observem isso com muito cuidado. A mesma situação acontece quando chegam casos de mulheres que estão enfrentando muitos desafios no relacionamento porque elas acabam tendo abortos espontâneos. Prestem atenção, a dificuldade para engravidar e os abortos espontâneos, eles estão intimamente ligados. Por quê? Porque ainda assim é a dificuldade de levar a vida adiante, é a dificuldade de se utilizar dessa energia da vida que corre no casal, entre um homem e uma mulher. Portanto, observe. Karina, isso está acontecendo comigo? Ou ainda, Karina, o meu primeiro bebê foi um aborto espontâneo. E naquele momento, nossa, eu tinha uma rejeição muito grande pela família do meu marido. Isso acontece muito. Por quê? Porque essa rejeição pela família, você pode observar dentro do seu sistema que há uma rejeição pelo seu parceiro também. Algo que ele tem, que ele carrega e que desperta no seu sistema uma dor muito profunda. E é melhor a gente rejeitar do que olhar para isso. Esse é o movimento que a maioria das pessoas fazem. Nossa, eu estou com uma questão aqui, com um problema. Ah, então eu não quero olhar para esse problema, eu não quero olhar para isso, porque isso gera uma dor muito profunda dentro de mim. Isso causa em mim um incômodo muito grande. Ao invés disso, o convite aqui é para que a gente olhe para essas dores, a gente olhe para tudo que está acontecendo dentro do meu relacionamento, para que isso pare, para que isso cesse, para que isso ganhe um lugar dentro do sistema e não precise mais ficar sendo aflorado no meu relacionamento em formas de abortos ou então de dificuldades para engravidar. E vocês vão que vai ter muitas outras questões que eu vou trazer aqui para vocês. Uma outra questão é a agressividade do parceiro. Nossa, mas o meu marido é muito agressivo, ele é extremamente agressivo comigo, com meus filhos, ele é rude, ele é muito, né? Ele carrega dentro dele uma dor muito grande, que eu nem sei de onde vem essa dor tão grande dele. Sabe de onde que vem isso? Vem do fato de não aceitação. Você para pensar, analisa se isso fosse o contrário. Se a família do seu parceiro é que não aceitasse, não apoiasse esse relacionamento, como que você se sentiria? Mesmo que nunca ninguém verbalize isso. Por que eu estou trazendo essa questão específica da família da mulher não apoiar o parceiro? Porque aí é onde a mulher ela tem mais força para trabalhar o relacionamento, porque é o sistema dela. Se fosse o contrário, o sistema do parceiro, que força você tem para atuar dentro de um sistema que nem você não pertence a ele? Portanto, trabalhe isso dentro do seu sistema e você vai observar e você vai ver essa agressividade do seu parceiro diminuindo. Ninguém quer ser agressivo, ninguém nasceu para ter essa agressividade pela vida, pela mulher, pelos filhos. Isso faz mal para a pessoa, porque ela também não consegue ser ela mesma. Por quê? Porque se ela for ela mesma, é rejeitado, é reprovado, é como se ele não tivesse valor dentro do relacionamento. Uma outra situação é a irritabilidade, que é muito parecido com a agressividade, mas aí tem uma questão a mais, é a falta de paciência.
né? A falta de paciência, essa irritabilidade e até mesmo a agressividade, elas culminam com uma questão do julgamento. Eu estou sendo julgado o tempo todo. Eu estou irritado, isso me irrita. Essa maneira, né, das pessoas me olharem. O olhar, ele fala muito mais do que 1000 palavras. Apenas o fato de você chegar na casa dos seus pais com o seu marido e, de repente, se alguém fizer um olhar de reprovação para o seu marido, ali dentro, na sala mesmo, onde as pessoas estão reunidas, é suficiente para irritá-lo, para tirar ele daquele lugar de paz. Então, observem isso. Observe se o seu relacionamento está desequilibrado e se você está sem paz no relacionamento. A relação está perturbada. De alguma maneira, você não consegue ter tranquilidade de ser você mesma. Você não consegue trabalhar, né, com uma tranquilidade o seu relacionamento. Aquele parceiro, aquela situação, e isso vai generalizando. Os filhos ficam incomodados. Os filhos começam a adoecer. Se eles não podem tomar o pai e a mãe do jeito que o pai e a mãe uma consequência que a gente vê muito, e foi isso que despertou o meu autoconhecimento, a minha busca, foi exatamente essa situação. Filhos que começaram a adoecer. E esse adoecimento te mostra numa velocidade muito rápida que tem alguma coisa desequilibrada dentro do relacionamento. E qual é o sentimento da mulher quando ela está experimentando isso no relacionamento? Quando ela está observando tudo isso dentro do relacionamento, ela sente-se culpada se fizer diferente. E o tempo todo ela reforça esse sentimento de culpa. Ah, mas meus pais são meus pais. Eles, né, eles são muito importantes para mim. E a opinião deles é muito importante para mim. É como se você fosse proibida de acessar o amor. Dentro dessa percepção, dentro de todo esse conhecimento, eu pude trazer algumas ferramentas para algumas mulheres e elas puderam vivenciar um relacionamento saudável e feliz e afirmaram o quanto isso foi transformador para a vida delas. Aqui, os 2 casos que eu vou trazer para vocês são de falta de apoio familiar. E nos 2 havia o quê? A desaprovação, porque o parceiro não era bom o suficiente para se relacionar com essas 2 mulheres que já tinham, né, um relacionamento de alguns anos. Uma tinha um relacionamento de 8 anos e a outra tinha um relacionamento de 12 anos. A primeira, que tinha um relacionamento de 8 anos, ela viveu esse relacionamento, já tinha abortado 2 vezes e ela estava num processo de separação do marido. Karina, estou me separando, está muito difícil, está uma dor muito profunda dentro de mim e eu não sei mais o que eu faço, eu não quero mais ficar nesse relacionamento, tanto que está doendo, mas é difícil se separar. Sabe por que é difícil se separar? Porque a separação, ela causa, gente, uma dor tão profunda quanto um falecimento. A dor da separação relatada por essas mulheres que estão passando essas dificuldades imensas dentro do relacionamento é porque elas já estão vivendo a dor de uma pessoa que já não está nem fazendo mais parte da vida dela, mas ela o ama ainda. Não é porque eu me separei ou porque o meu parceiro faleceu que eu não o ame mais. Não existe isso. Nós continuamos amando as pessoas, independentemente se estamos juntos a ela ou não. E reconhecer isso foi o primeiro ponto. Eu amo esse homem,
Esse homem dividiu um bom tempo da minha vida. Nós estamos casados há 8 anos, mas nós começamos a namorar 4 anos antes, depois que são 12 anos de convívio. Mas a minha família não aceita ele, não gosta dele, reprova completamente as atitudes dele, porque ele sai com os amigos, aí ele ainda continua saindo, porque ele não me dá valor, porque ele tem dificuldade de parar em emprego, ele nunca fica empregado, ele tem essas dificuldades e eu acabo bancando todas as despesas da casa. Nós fizemos toda uma reforma na nossa casa, eu que banquei toda a reforma. E então, o que aconteceu com esse homem dentro do relacionamento? Desde sempre, ele foi rejeitado porque ele não tinha as qualidades suficientes para preencher o cargo de marido daquela mulher. Mas ela o amava. Mas ela queria estar com aquele homem. E não importa por quanto tempo. Se daqui a pouco ela vai descobrir que aquele homem não é o homem que ela quer continuar com a vida dela, pela vida dela toda. Mas o importante nesse momento é entender por que essa família não apoiava. E mais ainda, ela poder se desvincular dessa cobrança que a família fazia a ela e que ela se sentia obrigada a corresponder, e se ela não correspondia, se sentia culpada. Então, para ela, era muito mais fácil se separar do marido do que continuar casada e evoluir e se transformar com autonomia dentro do seu relacionamento. Ela observou tudo o que estava acontecendo dentro desse relacionamento e disse: eu vou experimentar fazer algo diferente. E pediu, dentro de uma sessão terapêutica, permissão, né, para ela ser ela mesma, para que ela pudesse cuidar da vida dela, para que ela pudesse efetivamente viver, experimentar a vida, se surpreender com a vida como a vida é. Porque é isso que nós precisamos fazer com os nossos pais, pedir essa permissão para que nós possamos ser nós mesmas, dentro do nosso relacionamento. E quantas mulheres que se casam e não fazem isso, de ter essa bênção e essa permissão, e aí acabam, né, se emaranhando a todas essas histórias e seguem a vida com muitos desafios. O segundo caso, ela tinha já esse relacionamento há um tempo, só que esse parceiro, ele acabou se endividando muito. Teve uma dívida muito grande. E a família dela, que tinha uma condição monetária maior, uma condição financeira melhor, acabaram emprestando dinheiro para que esse marido pudesse sanar, quitar as dívidas. E ao fazer isso, ele arrumou mais dívidas e ficou devendo para a família, e a família já não aceitava mais esse parceiro, porque falou tudo que nós podíamos fazer por ele, nós fizemos, e quanto mais emprestavam dinheiro para ele, mais ele perdia dinheiro, mais ele se endividava, e as coisas começaram a ganhar um rumo bem desafiante, e ela disse: eu não consigo mais ficar com ele, porque a minha família exige de mim a separação, porque ele acabou, né, negativando o meu nome, acabou perdendo a nossa casa, a gente está numa situação de dependência da minha família, porque ele acabou com tudo o que era meu, o que era nosso, e ainda o que eu tinha herdado da minha família. Prestem atenção, quando isso acontece, a postura da mulher, ela acaba ficando, assim, vinculada ao julgamento que a família está fazendo naquela relação. E eu vejo isso na prática, que se a postura da mulher for de ir para o seu lugar, se desvincular da família dela de origem, de gerar dentro do relacionamento dela um vínculo entre os dois, isso seria suficiente para dar força para que eles seguissem em frente.
mas como ela se vincula a essa família de origem, aos pais, porque o meu pai é muito bom, porque o meu pai é maravilhoso, nunca nenhum homem vai ser igual ao meu pai. Esse homem, o marido dela, se sente muito rebaixado, se sente lá por baixo, não tem a força necessária para ser o homem do sistema. Então, prestem bem atenção quando vocês estiverem vivenciando esses casos extremos de rejeição. Acontecem muitas questões que, nesse primeiro caso, e é muito doloroso isso, de quando isso acontece, porque ele se tornou uma pessoa extremamente agressiva e ele começou a quebrar tudo dentro de casa e, inclusive, agressões físicas. Nesse ponto, quando chega o desrespeito de agressão física, chega que a pessoa precisa pôr um limite. Chega, eu gosto dele, eu gosto muito desse homem, mas aqui chegou ao ponto que, né, passou. Ela tinha que ter, né, trabalhado isso um pouquinho antes. Nesse caso específico, ficou muito complexo. Por quê? Porque as agressões foram físicas, então ganha uma outra dimensão. Foram agressões psicológicas, ganha uma outra dimensão. Portanto, não permitam que essas irritabilidades, esse julgamento, faça com que se torne agressões, que aí acaba ganhando uma outra proporção. E aqui eu não vou condenar se a pessoa fica com o parceiro que agrediu, se não fica. Aqui não cabe a mim o julgamento, mas cabe a mim alertar as mulheres que essa aprovação ou desaprovação implica e movimenta diretamente um relacionamento. Nesse caso específico, o que eu acompanhei é que ela pediu um tempo para esse parceiro, eles, né, tiveram uma ruptura, foi algo muito doloroso, e após muitas situações, fizeram muitas sessões, né, de trabalho mesmo, inclusive de sessões terapêuticas, e ainda fez um acompanhamento comigo. O que ela trabalhou e que ela relatou para mim? Que a segurança e a confiança que ela tem nela hoje a transformou em uma nova mulher, autossuficiente, empoderada, capaz de olhar para esse mesmo homem, o pai dos filhos dela, e ela poder começar novamente um relacionamento do zero. Começar um relacionamento onde eles estão vivendo, começando, né, a cultivar algo que nunca experimentaram antes, que é a paz no relacionamento. Poder experimentar a paz no relacionamento, mesmo que em pequenas doses já faz toda a diferença. Nesse caso específico, que foi algo muito desafiante, podemos observar aqui diretamente o quê? A atuação da falta de apoio do sistema, da família, num relacionamento. Ah, mas você pode dizer assim, eu não sei nem o que fazer, eu fico tão dividida entre minha família, meu marido. Prestem atenção nas consequências que isso pode ter. Isso não é uma brincadeira, é algo muito sério e que vamos negligenciando ao longo da vida. Ao chegar em uma determinada situação, às vezes não dá tempo, como aconteceu com o nosso exemplo, que deu tempo, que por mais desafiante que possa ter acontecido com ela, ainda deu tempo dela colher alguns frutos mais leves, mais prazerosos de uma relação. Ela se permitiu dar essa chance. Agora, muitas mulheres não têm mais esse tempo. Não dá tempo de trazer uma solução para esse relacionamento. Tamanha divisão que ela fica. Estou dividida. Então, ela fica presa e o relacionamento acaba. Mas agradar minha mãe é tão difícil. Quantas mães, né, que a gente precisa agradar aí, a gente não consegue. Muitas mães
têm dificuldade de aceitar um parceiro. Muitos pais têm dificuldade de aceitar um parceiro. E por que dessa dificuldade da aceitação? Por que é tão difícil de aceitar um parceiro do filho ou da filha? É difícil de aceitar porque eles continuam vinculados a essa consciência coletiva que puxa inconscientemente essa filha para viver exatamente os padrões repetitivos que vêm acontecendo de geração em geração, para que ela possa continuar fazendo esse papel. E muitas vezes fazer qual papel? Sozinha. Não se relaciona com ninguém. Então, se ela se relaciona, se ela ousa fazer diferente, começam os julgamentos e começam a ver os defeitos no parceiro que ela escolheu. Uma coisa que as pessoas falam muito assim, todos os meus relacionamentos anteriores foram assim, eu não tive apoio e eles acabaram. Será que eu consigo fazer diferente? Claro que sim. Basta você desejar isso do fundo do seu coração e você começar a utilizar esse conhecimento que eu estou passando aqui e agora para que você possa experimentar um relacionamento saudável e feliz. Porque ser diferente é deixar de fazer o que todo mundo faz e continuar, fazendo essas repetições, sempre fazendo igual. Então, ser diferente é deixar de fazer tudo isso e deixar de fazer igual e deixar de repetir essas histórias. E você pode começar, sim, agora. Eu recomendo que você reconheça tudo que a sua família fez para você, tudo que eles te deram, tudo que gerou dentro de você, tudo que você pôde perceber, e conquistar junto com a sua família. Reconheça tudo isso. Tudo isso. Depois que você reconheceu tudo isso que veio da sua família, você ainda observe o que cada um pensa, o que cada componente da sua família pensa. Todos eles têm o direito de pensar o que quiser, de sentir o que quiser, inclusive a respeito do seu relacionamento. Cada pessoa dentro do seu sistema, o seu pai, a sua mãe, eles têm dentro deles sentimentos, traumas, medos, bloqueios que nós nem imaginamos quais são. E quando nós respeitamos o que cada um pensa e sente, eu me liberto. Eu me solto para poder viver a minha própria vida. E eu quero compartilhar com vocês nesse momento uma prática para que vocês sintam isso. É uma prática bem simples que você vai se imaginar nesse momento aqui, olhando de frente para todo o seu sistema familiar, todos, começando pelos seus pais, irmãos, avós, tios, primos, todo o sistema. E você vai ver que eles estão à frente, você vai visualizar isso. E eu quero que você sinta nesse momento que você recua, que você dá um passo para trás, na sua postura, na sua melhor versão. Porque quando eu tomo consciência, eu estou dentro da minha melhor versão de mim mesma. E nesse momento, você olhando para todos eles, você vai dizer, nesse momento, eu escolho seguir a minha própria vida. Karina, mas é tão difícil fazer isso. Eu sei. Eu não estou passando um desafio fácil para você. Eu estou levando você a uma solução de uma questão muito desafiante. E ainda, hora que você olhar para todo o seu sistema, para toda a sua família, você ainda vai dizer, tudo o que eu viver no meu relacionamento, tudo o que eu viver no meu relacionamento será em homenagem a todos vocês. Mesmo que vocês não puderam viver um relacionamento feliz, um relacionamento saudável, mesmo que vocês não tiveram essa oportunidade, eu faço isso por vocês. Por favor, respeitem as minhas escolhas, respeitem o meu parceiro, respeitem esse homem que eu escolhi
para conviver com ele. Respeitem o pai dos meus filhos. Quando você toma essa consciência, o que muda? O que vai mudar efetivamente após essa prática? Dentro de você vai começar a gerar um sentimento de quê? De capacidade. Vai gerar em você uma força de liberação. Quando você toma uma atitude sem a liberação da família de origem, é como se fosse um ioiô. Você vai e volta. Vai e volta. Porque o sistema familiar, ele te puxa de volta. Quantas mulheres relatam isso? Karina, eu fui lá, fiz uma prática e a hora que eu fiz isso, daqui a pouco eu tinha voltado, estava vinculada ao sistema da minha família novamente e eu não estava seguindo o meu sistema, não estava seguindo a minha própria vida, o meu relacionamento, eu estava vinculada à minha família novamente, ao meu pai e à minha mãe. Então, o que eu estou fazendo com vocês nesse momento? Primeira coisa, pedindo a permissão para seguir em frente. Então, primeiro passo, olhar para o sistema, para a minha família e reconhecer tudo que é deles. Segundo passo, pedir essa permissão. Por favor, permitam que eu siga a minha vida. Essa frase é uma frase libertadora, é como se fosse uma tesoura cortando o fio do ioiô. E quando eu falo, por favor, permitam que eu siga a minha vida e tudo que eu fizer do meu relacionamento, eu vou fazer em homenagem a vocês, eu corto esse vínculo e eu não preciso mais voltar. Eu sigo em frente, eu sigo a minha vida, eu levo comigo a força que vem da minha família e ainda trazendo para o meu relacionamento coisas muito boas. Ah, e tudo isso que aconteceu antes, o que eu faço com tudo isso? Calma. Aos poucos você vai perceber um fluxo de vida tão grande tomando conta de você e do seu relacionamento que as coisas naturalmente vão caminhando. E ainda, nossa, eu me lembrei de uma situação agora que vale muito compartilhar com vocês, de um relato que a pessoa disse assim, incrível, Karina, mas depois que eu fiz isso, o meu pai chamou a gente na semana seguinte para a gente jantar lá na casa dos meus pais e nós fomos. Ao chegar lá, tudo o que a gente trabalhou aqui, eu pude ver. Por quê? Porque o meu pai se abriu, recebeu meu marido com muita gentileza e isso foi maravilhoso. Portanto, se essa pessoa consegue, tantas outras conseguem, qualquer uma de nós consegue experimentar um relacionamento saudável e feliz trabalhando essas questões. E se isso, de alguma maneira, chegou até você, isso fez sentido no seu coração, eu fico muito feliz. Espero que você aproveite muito esse conhecimento, esse ensinamento e que você possa transformar a sua vida. Se uma única pessoa for capaz de se transformar com esse conhecimento que eu compartilhei hoje, eu já fico muito feliz e satisfeita. Um beijo para todo mundo e a gente se vê em breve. Até lá. Tchau, tchau.